Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos então para essa questão importante. Como é que a maldição pode se transformar em bênção? Como a maldição pode se transformar em bênção, não é? E eu quero trazer para vocês um estudo, na verdade, importante estudo para você, acerca de Isaías 61. Nós vamos ler 2 textos somente, 2 textos que retratam essa questão importantíssima, não é? Justamente referente a esse cântico que nós acabamos de ouvir acerca da Ruach HaKodesh, né? Ruach Adonai Alai, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, querido meu, querida minha, Isaías, capítulo 61, versículo 3, diz o seguinte: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo em vez de alegria, não é? Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, não é? É maravilhoso esse texto, eu vou ler novamente, querido meu, querida minha. E a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 7. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança, e por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Querido meu, querida minha, muitas pessoas vão tratar essas questões como sendo apenas em referência à vida eterna, não é? Mas, amados, eu posso dizer para vocês, isto é para hoje. Oh, amado Senhor, querido Pai, fala a este povo. Queridos, não se trata de teologia de prosperidade, da qual eu sou avessa, vocês me conhecem muito bem, mas se trata de você poder viver uma vida em abundância, com a sua família, no seu trabalho. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, não é? Mas quer dizer que nós podemos ser pessoas felizes na terra dos viventes. Amados, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mãe realizada, eu sou uma filha de Adonai realizada, vivo na plenitude de todos os dias poder ouvir a Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus, ministrar ao meu coração, queridos. Olha, estar aqui com vocês todos os dias pode parecer para vocês que é um desafio, vamos dizer assim, de encontrar teologicamente ou de poder dar atenção às pessoas que necessitam aconselhamento, que fazem perguntas para nós, mas, queridos, é estar na presença do Eterno, aonde Ele deseja ministrar, onde Ele deseja falar com vocês, muito mais. Eu tenho o desejo de estar com vocês aqui, queridos, todos os dias, mas, amados, comparar isso ao desejo do Eterno de falar com vocês é medíocre da minha parte. O desejo dele de falar, de ministrar, de cuidar de você é muito maior do que jamais eu poderei te amar, dedicar-me a você como ele se dedica, como ele pensa. Ele fala comigo em sonho, em visão noturna, ele ministra o meu coração, que ele quer que eu leve a você, como você é precioso e preciosa para Adonai, para o Eterno, para o Todo-Poderoso Adonai de Zevaot. Você, eu oro todo o tempo, você é fruto das minhas orações em relação a essas ministrações, que eu preciso ter uma responsabilidade fiel em relação a tudo que o Eterno quer dizer a você, não é? Eu quero ler para você o texto de Apocalipse, capítulo 2, quem fez aí curso de esgalos, Apocalipse está disponível na internet, mas eu quero ler para você. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, eu conheço o lugar em que habitas, em que está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra
ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Que coisa terrível, que coisa terrível. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te, e se não eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aos que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, a importância das Escrituras, e que eu sempre vou estar aqui diante de você falando, colocando essas questões diante de você, Balaão, que o nome dele correto é Bilã, ele era uma pessoa, um profeta, queridos. Imagina um profeta que ouvia a voz do Eterno, não é? Ele, por dinheiro, ele foi amaldiçoar a herança de Israel. E hoje, queridos, como nós estamos vendo isso acontecer de novo, não é? A pessoa, ou ela serve ao sistema, ou ela serve ao sistema financeiro, ou ela serve para granjaria, a pessoa conseguir recolher os seus recursos, ou ela simplesmente não serve para absolutamente nada. A pessoa já é olhada dentro desse sistema, não é? Você já é observado se você pode acrescentar algum recurso a alguém. Se você é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem, é desprovida de recursos financeiros, a gente não pode, sempre o nosso Roshi fala isso lá na Beit, não é? Nós não podemos confundir humildade com pobreza, não é? Queridos, há pessoas que são pobres e não são humildes, elas são extremamente orgulhosas, não aceitam a ajuda de ninguém, mas há pessoas que não têm condições, recursos desse mundo e aprenderam a ser humildes diante das pessoas, não é? A estas que Yeshua diz, um dos sinais dele para Yohanan o imersor, quando ele pergunta, João Batista pergunta, tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Ele diz, olha, diga para ele o seguinte, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, e aos pobres é anunciado o reino do Eterno. Então, eu tenho muita atenção e zelo, queridos, por essa atuação. Na verdade, o nosso ministério dedica-se muito mesmo a estar no meio. Gente, olha, todas as minhas atividades, seja lá no sertão nordestino, seja em comunidades extremamente carentes, eu encontrei pessoas com coração, queridos, um coração distintamente diferenciado, pérolas diante da terra dos viventes, não é? Queridos, esse texto de Apocalipse mostra um momento onde Bilã, vendeu-se para Balaque, porque Balaque ofereceu esses recursos financeiros para ele, para que ele amaldiçoasse a herança do Senhor por 3 vezes, não é, queridos? E todas as vezes que ele foi amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar, ele foi e proferiu uma bênção. E é sobre esse transformar a maldição em bênção que somente o Eterno pode fazer no nosso meio, num momento onde Israel está sendo perseguido, não é? Israel, nesse momento, está vivendo uma situação onde ninguém fala dos ataques que o Estado de Israel tem recebido, falam somente dos ataques que Israel tem feito em relação aos palestinos, somente em lugares da onde os foguetes, aonde os mísseis estão sendo encaminhados em relação ao solo de Israel, numa situação terrível, onde o Hamas, esse grupo político terrível, não é? Coloca as pessoas, crianças e mulheres como escudo humano, ainda que Israel telefone, mande panfletos para que as pessoas saiam desses lugares, o Hamas, esse partido não permite que as pessoas saiam, e se essas pessoas saírem, eles mesmos exterminam essas pessoas, não é, queridos? Mas ninguém conta o que está acontecendo lá, ninguém narra a verdade do que nós estamos vivendo em Israel, não é? Por que nós sabemos disso? Porque nós temos irmãos queridos que estão lá, pessoas que amam ao Altíssimo, amam a Yeshua, e essas pessoas pontualmente nos compartilham o que eles têm vivido dia após dia, e nossas orações, como diz as Escrituras, é mandamento que oremos
pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, que é Jerusalém, como você conhece, querido meu, querida minha. Olha, o nosso temor deve ser para com o eterno, queridos, não para com os homens. Você aí que está com medo da macumba que colocaram na sua porta, não é? A feitiçaria que foi feita, alguém da sua família, um amigo que não é amigo, que é inimigo, que tem os olhos maus, que te olha com olhos maus, te deseja coisas ruins, esse temor que entra no seu coração, querido meu, querida minha, nós não podemos, nem nós, eu falo como judia, eu não posso temer todo o mal que está sendo feito contra Israel, contra o meu povo, devido ao fato de que a imprensa é totalmente corrompida, totalmente antissemita. Eu não posso, de modo algum, nesse momento, imaginar que o meu coração venha a temer, não é? Mesmo diante das situações que nós estamos vendo, eu tenho sofrido muitas agressões por ser judia, não é? E agora eu não vou deixar de ser judia justamente porque eu estou sofrendo perseguições. Pelo contrário, o meu temor, o seu temor não deve ser dessa pessoa macumbeira, meu querido, minha querida. Não deve ser dessa pessoa que te fala coisas ruins. Eu conheço pais que amaldiçoam seus filhos, queridos, não sabem o que estão fazendo, não é? Pais que chamam os filhos de malditos, que amaldiçoam, que chamam os filhos de nomes que eu não quero nem mencionar aqui, não é? Eu tenho filhos que amaldiçoam seus pais, eu tenho familiares que amaldiçoam seus familiares. Queridos, o primeiro ponto para nós compreendermos que a maldição que vem sobre nós vai ser transformada em bênção é que nós possamos estar como Israel. Israel estava no acampamento quando estava sendo amaldiçoado quando Balaque queria que Balaão, que é Bilã, amaldiçoasse Israel. Israel nem sabia, queridos, ele estava ali embaixo, todos eles quietinhos lá, vivendo a sua vida cotidiana, não é? No deserto, se levantando quando a nuvem se levantava, pousando quando a nuvem pousava. Assim nós devemos ser, queridos. Nós não devemos temer homens, nós devemos temer aquele que pode lançar-se no inferno a nossa alma e o nosso espírito. Este nós devemos temer, querido meu, querida minha. Olha só, essa situação que nós acabamos de ler aqui, não é? Para essa carta de Apocalipse que nós acabamos de ler aqui, é justamente a igreja de Éfeso, não é? Nós acabamos de ler Apocalipse 2. Apocalipse, na verdade, Éfeso era a capital da Ásia, onde fluíam todas as pessoas para o Deus da cura, não é? Que é utilizado até o símbolo, até o dia de hoje na medicina, que é o símbolo daquela cobra numa estaca, que era o que era utilizado nessa época na capital da Ásia, Éfeso, tá bom, querido? Só para você ter uma noção histórica acerca disso. Foi a primeira cidade a construir um local de adoração a César. A Éfeso foi a primeira capital a construir um lugar para que César fosse adorado, não é? Por esse motivo, esse lugar era conhecido também como o trono de Rassatã, porque é um império maligno que permanece até hoje, queridos, não é? Não quero passar para você nada sobre essas questões cronológicas que vai desvirtuar um pouco o nosso estudo, não é? Mas é importante você compreender que Éfeso era um lugar onde era um símbolo para toda a continuidade desse império que está até hoje. Nós continuamos nesse império, nós estamos nesse império que foi iniciado em Roma e ele permanece até o dia de hoje. Nós estamos vivendo esse último império, não é? Apesar do inimigo estar reinando naquela cidade, havia ali irmãos, queridos, irmãos que reconheciam a atuação dessa situação, e hoje o Eterno tem levantado na sua vida pessoas para pregarem, para ministrarem sobre você o caminho verdadeiro, você reconhecer que nós estamos vivendo nesse império de Rassatã, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal, justamente o que o Eterno disse: maldito é aquele que chamar o mal de bem e o bem de mal. Querido meu, querida minha, para que as questões da sua vida, as maldições se tornem bênção na sua vida, você precisa chamar o bem de bem
bem e o mal de mal. Você não se posicione sem você saber a verdade das coisas que acontecem, não é? A minha fiel testemunha, que foi Antipas, que foi sacrificado de um modo hediondo, não é? Ele foi morto ali, infelizmente. É interessante que a palavra aqui, testemunha, vou usar aqui a tradução do grego, porque os melhores originais que nós temos do Apocalipse, de Esgalos, encontram-se também no grego, não é? É usada a palavra matur, não é? A palavra matur é da onde vem a nossa palavra mártir, que nós utilizamos. Então, queridos, muitas vezes nós, como testemunhas de Yeshua, nós vamos sofrer martírios, nós vamos passar por situações de opressão. Porém, meus amados, para que a nossa bênção chegue, aquela maldição que decretam contra nós seja transformada em bênção, eu torno a dizer, não podemos temer a homens, nós não podemos temer a homens, querido meu, querida minha, não é? O Senhor nos desafia a sermos uma fiel testemunha, onde quer que nós estejamos. Meus amados, essa semana eu tive uma situação com uma amada minha, impressionante, uma pessoa separada do Senhor, uma pessoa que eu amo de todo o coração, não é? E aconteceu uma situação que uma pessoa veio mostrar para ela. Sempre essa pessoa mostra coisinhas para ela, não é? Mas nesse dia foi mostrar uma coisa de contaminação horrível, fez muito mal para essa minha amada, não é? Queridos, nós precisamos aprender a não ter medo de homens, a não fazer média com essas pessoas. Nós temos de dizer, olha, isto aqui não pertence àquilo que eu quero, que eu fui chamado para fazer, eu fui chamada para fazer. Querido meu, querida minha, não aceite que as pessoas venham te trazer maldição nos seus olhos, maldição nos seus ouvidos, vim trazer para você situações, videozinhos pornográficos, piadinhas sujas, não é? Vir trazer para vocês comentários que não fazem bem, não é? Não permita que essas pessoas tragam maldição para você e você aceite essas maldições. Pelo contrário, essa coisa veio para você. Eu me lembro do meu esposo, não é? Foi sair para almoçar com alguns amigos, não é? E as pessoas tudo falando da mulher dos outros lá, não é? E meu marido pegou e disse, olha, eu não vou olhar para uma cisterna se eu tenho alheia, se eu tenho a minha própria cisterna, não é? Aquela maldição que lançaram para o meu esposo, o Eterno transformou em bênção, porque daquele momento em diante aqueles homens ficaram completamente constrangidos por ter na mesa uma pessoa que pensava diferente deles, e eles sabiam que estavam errados. Eles sabiam que estavam errados, não é? Olha, queridos meus, olha só, coisas contra as quais o Senhor se levanta é o que? A aceitação de falsos ensinos e falsos mestres, queridos. Isso é uma maldição na sua vida, é uma maldição se nós permitirmos ouvir, queridos. Queridos, nós estamos aí com esses movimentos ditos carismáticos, movimentos de regressão, movimentos que quando as escrituras falam para a gente se lançar para as coisas novas, querem levar você a rever as coisas antigas, quer levar você ao ventre materno, não é? Queridos, esses movimentos, eles não representam o Eterno, são maldição sobre a tua vida, vai mexer só com as tuas emoções. As tuas emoções não têm o poder de te salvar, querido meu, querida minha, não é? Não fique com essa, você não tem que ir para o passado, meus queridos. Olha, para lembrar do passado, só se for para se arrepender dos seus pecados perante o Eterno. Lembra-te de onde caíste, aí você vai lembrar do passado, mas você reviver o seu trauma, reviver aquilo que você passou com relação aos seus pais, as coisas que você sofreu, queridos, lança fora isso em nome de Yeshua HaMashiach. Essas coisas não podem te edificar, meu querido e minha querida. Quem nasceu de novo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, não é? Queridos, pessoas sempre vão depender de pessoas. Nós dependemos do padeiro, nós dependemos dos nossos pais, nós dependemos dos nossos esposos, das nossas esposas. Existe uma necessidade de uma interdependência que é produtiva. O Eterno fez isso, Ele nos ensinou a sermos assim. Mas, queridos, depender de pessoas que vão mexer só com
com as tuas emoções, que não vão te ensinar santificação, pessoas que nem te amar te ama, não é? Você tenta chegar nessas pessoas, tem segurança, tem sei lá o que, você tenta um aconselhamento, essas pessoas são, como eu vou te dizer, queridos, elas são intocáveis, você não pode nem saber quem essas pessoas são na sua intimidade, meus amados, não é? Dia após dia a gente ouve aí uma empregada doméstica, não é? Uma pessoa que estava dentro da casa de algum desses líderes, contando o que via lá dentro, meus amados. Em nome de Yeshua HaMashiach, meus queridos, procure saber quem é as pessoas com quem você se relaciona, procure saber essa liderança que você escolheu para ouvir, que tipo de vida essas pessoas têm nas vidas delas, meus amados. Em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Para que as maldições não entrem na sua vida. Se você está revivendo o passado, meu amado e minha amada, cuidado para no futuro você não reproduzir o que você já não queria mais passar. Porque aquilo que o homem teme, isso lhe sobrevém, meus queridos, de um modo diferenciado do que nós vemos na questão de Jó, não é? Embaixo de uma aflição do próprio Ra-Satã, mas ele nos deixa uma verdade para as nossas vidas, porque o Eterno nos diz, por meio de Yeshua, por meio dos profetas, não temais, queridos. Em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que você não deve temer, e você não deve temer o seu passado, não me importa o que você fez, não me importa quem você foi, em nome de Yeshua HaMashiach, não deixe essas coisas invadirem o seu espírito, dizendo que você não vai ser nada, dizendo que o seu passado te persegue. Meu amado, minha amada, eu te digo assim diz o Senhor, o teu futuro é que tem de ser o seu norte, o seu caminho, o seu target. Pare de olhar para o seu passado, pare para as dietas que você não conseguiu fazer, para as faculdades que você não conseguiu fazer, para as promessas que você não conseguiu cumprir para você mesmo. O seu passado não determina o seu futuro, em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Você não pode viver embaixo de maldição. Você foi chamado para viver embaixo da bênção. Você foi chamado para ser um vencedor, para ser um restaurador de brechas. O Eterno te chama, assim diz o Senhor. Eu te chamo para novidade de vida. É isso que Adonai quer para você e para mim também. Olha, querido meu, querida minha, quando nós andamos como o Senhor deseja, juntamente com Ele, na companhia dEle, as maldições têm de ser transformadas em bênçãos. Olha, querido meu, querida minha, assim como aconteceu com Balaão, de ir até lá, essas doutrinas de Balaão que têm invadido nossa vida, doutrinas de Nicolaítas, que é a contaminação espiritual. Querido meu, querida minha, nós precisamos dizer não. Nós precisamos dizer não para esse sistema maligno. Nós precisamos romper com o ensino romano, nós precisamos voltar às nossas raízes, que é Israel, que é aquilo que o Eterno determinou para mim e para você, em nome de Yeshua, que assim seja na sua vida, meu querido e minha querida, não é? Olha, queridos, estar numa congregação mundana é maldição, meus amados, uma congregação onde você precisa orar por essa congregação, não é, meus amados? Até a fala das pessoas corrompem, elas são como câncer para a minha alma e para a sua alma, meus queridos. Nós fomos chamados para sermos diferentes, não é? Essas sutilezas, elas vão entrando no nosso coração, você começa a ver a pessoa pode tudo, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, pode ser egoísta, pode ser caluniador, pode ser fofoqueiro, pode tudo e vai ser salvo. Queridos, vamos romper com essas maldições na nossa vida. Não importa que vão chamar a gente de chato esquisitinho, queridos. Olha, chamaram o nosso Senhor de Beuzebu, quanto mais os seus conservos, não é? Não se importe com o que o homem pensa. Uma das maneiras, meus queridos, que tem sutilmente entrado nas nossas vidas a maldição é porque nós acreditamos e confiamos no que as pessoas dizem mais do que nós queremos o que o Eterno diz acerca de nós. Pouco me importa o que Bilam diz sobre mim. Me importa o que o Eterno de Israel fala sobre mim, é o único testemunho que vale para mim e vale para você. Querido meu, querida minha, quero concluir este aconselhamento para você com Yaakov, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Meu querido, minha querida, você quer transformar a maldição em bênção? Você quer que o Eterno olhe para você favoravelmente? Rompa
rompa com a Babilônia, rompa com os costumes que não procedem do Eterno. Aceite o conselho dele para todas as coisas que ele tem te aconselhado. Estude as Escrituras, meus queridos. Vocês vão conhecer um mundo, um universo novo, um mundo onde habita a justiça. Meus queridos, eu proponho a você viver em novidade de vida, não é? Eu proponho a você viver da maneira que o nosso Senhor Yeshua propôs a você. Eis que estou à porta e bato, e quem abrir, eu cearei com ele, e ele comigo. Aleluia. É isso que eu desejo para você, com todo o meu coração, que essa mensagem do coração do Eterno venha sobre a sua vida, como um óleo, queridos. Quem tem carro sabe. Tenta tirar o óleo lá do veículo para você ver o que vai acontecer. O motor vai fundir, não é? Ô céu, mas é tão pouquinho, o carro é tão grandão, e eu coloco lá 2,5 litros, 3,5 litros só de óleo que vai ali, não é? Dependendo do veículo, é pouquinho sim, querido. Mas olha, minha querida, é esse pouquinho que faz com que tudo aquilo funcione, com que tudo fique cheio de óleo, não é? Todas as engrenagens da sua vida estejam permeados da Ruach HaKodesh, e jamais você vai fundir. Pelo contrário, você vai confundir, não é? As pessoas que vierem para te amaldiçoar, porque o teu proceder será glorioso e elas não terão nada que falar de ti, e o Eterno transformará cada maldição em bênção sobre a tua vida. Seja o caminho, sendo o caminho do homem agradável ao Eterno, ele transforma todas as coisas em bênção.